Obrigado, Pereira, pelo convite e pela recepção aqui em Linhares. Pois é, Getúlio. A gente vai falar um pouquinho, né, da importância do hábito da leitura. É um ambiente que você está muito conectado. Falar um pouquinho também da sua produção como escritor. Getúlio, quando a gente verifica, por exemplo, aluno do ensino superior, aluno do curso de Direito, Administração, Pedagogia e outros cursos, qual a importância do hábito da leitura, de livros de literatura para a formação dessas pessoas? A formação humanística ela tem que estar junto com a formação técnica profissional da pessoa. A literatura ela abre a cabeça da pessoa, ela te faz ver as coisas de uma maneira diferente, te colocar no lugar de outras pessoas, para que você possa desempenhar, inclusive, a sua função de uma maneira mais aperfeiçoada. Eu acho que a literatura ela deveria ser parte da formação de todo profissional. Getúlio, tem uma pesquisa, um trabalho que está sendo feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria, até para a gente falar da questão da leitura desde o início da vida da pessoa. E eles se basearam em algumas pesquisas que foram feitas em algumas universidades do mundo inteiro, sobre os benefícios de você colocar o livro na vida da pessoa desde a infância, né? Colocar a literatura, claro que na criança, nas diversas fases da vida da criança. E essas pesquisas comprovam que a criança que lê, que depois vira o adolescente que lê, o adulto que lê, normalmente tem uma tendência a resolver as demandas do dia a dia, os problemas do dia a dia na base do diálogo e não da violência. Por que falar da violência? Porque a gente está vivendo um momento bastante singular no Brasil. Como é que você percebe essa questão? Eu penso que sim, você lendo ou vendo outras histórias, outras pessoas, outras situações, você tem um cabedal maior de processos para poder tentar resolver problemas, para se relacionar. A leitura te ajuda nos relacionamentos. Na verdade, ela te dá uma bagagem para que você crie empatia, e você se coloque no lugar de outras pessoas e você assim consiga se relacionar de uma maneira melhor, menos agressiva e de uma maneira mais civilizada, vamos dizer assim. Eu acho que tem tudo a ver. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, eu assisti uma entrevista recente com ele, com o Pedro Conversa com o Bial, e ele faz um destaque sobre a questão da formação dele, humanística, principalmente quando ele utiliza nas decisões que tomava no Supremo e na sua carreira como advogado, né, e como ministro do Supremo e tal. E ele diz que o hábito da literatura, o contato com a poesia, que contribuiu muito para a formação humanística dele e para que essa formação humanística refletisse nas decisões dele no judiciário. Como é que é a sua percepção? Acho que sim. O ministro Aires Brito é um literato e ele usava assim citações, etc., de obras literárias. Eu já vi inclusive decisões dele nesse sentido. Eu acho que tem tudo a ver, como eu já falei. Você, através de literatura ou através de textos não técnicos, você tem um cabedal maior. Você tem formas de ver aquela situação que refogem do estritamente técnico. Eu acho que é uma ajuda, como eu já falei, que todo profissional deveria ter, especialmente o profissional do direito. Ajuda demais. Tem um projeto, Getúlio, que a própria Facel aqui, a faculdade aqui do município, eles estão iniciando um projeto sobre a questão da remissão de pena, que já é desenvolvido em alguns presídios no Brasil, particularmente no presídio de Vila Velha. Eu li alguma matéria sobre isso, que o preso que ele adquiriu o hábito da leitura e que ele mantendo esse hábito da leitura no presídio, ele passa a ter uma diminuição da pena. Você tem conhecimento dessa realidade? Como é que você percebe isso? Eu acho que sim. Me parece que isso iniciou-se no Rio Grande do Sul. Eu acho que já está sendo implantado aqui e eu acho muito bom. Ele lê o livro, ele faz um resumo, esse resumo é julgado, é considerado bom, de fato ele leu e etc. E isso vai abater, vai servir para a remissão da pena dele, abatendo dias. Eu acho que é uma forma também louvável de você reinserir aquele reeducando na sociedade. Não só o trabalho que ele deveria desenvolver, conforme a lei de execução penal, mas também a leitura. É uma forma de reinserção muito válida e louvável. A gente tem uma discussão, eu acredito que na sua atuação você deve conviver muito com isso, né? A questão do que
para que servem realmente os direitos humanos, né? E tem toda uma discussão que direito humano é para defender bandido ou não é para defender bandido, etc. e tal. O Antônio Cândido, que é um crítico conhecido de literatura, ele escreveu um artigo chamado Direitos Humanos e Literatura. E nesse artigo ele destaca que a literatura deveria ser inserida como direito básico da pessoa humana, né? Direito de ir e vir, da liberdade, de ter uma vida decente, direito ao respeito como cidadão. Como é que você vê isso? Essa questão de colocar a literatura como uma questão básica mesmo, para que todas as pessoas tenham acesso através de uma política pública que defenda isso. Talvez não só a literatura, música, arte de uma maneira geral, uma forma de humanizar a pessoa. E o que nós estamos precisando hoje é de mais civilização. No sentido de educação, não aquela educação de berço, de dar bom dia, boa tarde, pedir por favor, mas de educação civilizatória. E a literatura é uma parte muito importante desse processo civilizacional. Eu acho sim que é um direito de todos conhecer a literatura, conhecer os clássicos. Isso deveria haver políticas públicas mais eficazes nesse sentido, principalmente nas escolas. Que isso seja inserido de alguma maneira, não obrigatoriedade para tirar o prazer da leitura, a leitura é um prazer, mas de uma forma que o aluno ou as pessoas que estão ali, elas pudessem ir se inteirando disso paulatinamente, para que no final a gente tivesse um resultado que seria o que o Antônio Cândido muito bem falou, ou seja, um direito de todos e um direito exercido efetivamente. E para concluir, Getúlio, esse encontro, né, já agradecendo pela sua disponibilidade de vir a Linhares, tem um crítico, um escritor chamado Todorov, que ele escreveu um livro chamado Literatura em Perigo. E o enfoque que eu quero colocar, e isso parte do entendimento que eu tive desse livro, é que ele critica muito a questão do livro como uma coisa engavetada, guardada na prateleira, a biblioteca apenas como depósito de livros. Então, ele diz que a literatura está em perigo porque não estão sendo desenvolvidas ações para que o livro esteja próximo e à disposição da população. Qual a sua percepção, Getúlio, para a gente encerrar? Concordo, e acho que as bibliotecas hoje estão se renovando muito. Você pega, por exemplo, a Biblioteca Pública Estadual, em Vitória, ela faz sempre atividades, leva pessoas, não só, a biblioteca não é mais um espaço só para você sentar e ler e pesquisar alguma coisa, mas é um espaço que atrai a pessoa, e atraindo a pessoa para outras atividades, a pessoa vai ter despertado a sua atenção para o universo do livro, que é o lugar especial para você ter, que é a biblioteca. Mas acho que as bibliotecas, de uma maneira geral, elas estão tentando se modernizar e acompanhar isso e chamar a atenção das pessoas. O que tem que ser feito? Realmente a biblioteca não é um depósito de livro. Livro parado é lucro cessante. Já dizia um consórcio nosso no Instituto Histórico e Geográfico. Getúlio, para finalizar, qual a mensagem que você quer deixar para o telespectador do programa Sim para a Literatura sobre a importância do hábito da leitura para a formação do cidadão? Pereira, eu acho que eu poderia dizer, sem mais delongas, leiam. A leitura é uma vantagem que você pode ter sobre quem não lê. Então, o que eu falo realmente leiam.